Dá a foto da Beth Lago aqui, por favor. Olha, é um caso estarrecedor que foi trazido, inclusive, em primeira mão pela Sônia Abrão, minha querida amiga Sônia Abrão. É uma das atrizes mais amadas desse país, né, que deixa saudade. Beth Lago interpretava Percival com o coração. Não só interpretava com o coração, ela se entregava de alma e coração em todos os casos, né, em todos os papéis feitos por ela. Esses foram inúmeros na televisão brasileira. Para quem não se lembra, a Beth nos deixou por uma doença terrível, que é o câncer de vesícula, em 2015. Portanto, há quase 5 anos, o Brasil dava adeus a essa que é uma das atrizes mais amadas pelo povo. E é triste porque eu gosto de falar dos nossos amigos que já foram, pelo legado que deixaram, né? Fazer uma homenagem bonita para a Beth, mostrar as novelas que ela já participou, várias aqui na Record, inclusive, mostrar a harmonia entre a família, comemorando, né? Olha ela que linda no carnaval, gente. Olha que foto linda, né? Mostrar as coisas boas deixadas pelas pessoas queridas que infelizmente foram. Mas, infelizmente, há uma guerra judicial, é uma batalha na justiça agora entre os dois filhos. E a Beth ficaria, se estivesse aqui entre nós, imensamente triste de saber que 2 produções dela, né? A filha Patrícia e o filho Bernardo, tem aqui a foto da família. A família agora que foi separada, né? Foi totalmente separada. De um lado está a Patrícia, do outro lado está o Bernardo, e a Patrícia acusa o irmão, por sinal, uma acusação gravíssima, que é claro, vai ter a batalha na esfera civil, mas que tem que ser investigada pela polícia. Não só porque nós estamos falando de um patrimônio, de uma fortuna deixada por uma das principais estrelas da dramaturgia do teatro brasileiro, mas porque, se isso que a Patrícia está dizendo que aconteceu, se for constatado pela polícia, é caso de prisão. Não só de divisão de bens, não só de dinheiro, passa a ser agora uma briga, inclusive na esfera criminal, imagino eu. Me dá as imagens da família, por favor. A briga é a seguinte, Brasil. A Patrícia acusa o irmão Bernardo de fraudar o testamento da atriz. Quem já perdeu uma pessoa querida por câncer, né? Nós perdemos alguns, né, Percival, infelizmente, sabe que os últimos dias do doente são extremamente tristes. E quando vai se aproximando a hora da morte, os médicos, como uma forma de dignidade para o paciente, deixam a medicação cada vez mais avançar. Os antibióticos são retirados, né? Os remédios para fins curativos são retirados, quando não se tem mais esperança de ter a pessoa de volta, né? De recuperação da pessoa, e apenas os remédios para tirar dor são ministrados na pessoa, são administrados na pessoa. E segundo as informações da advogada da Patrícia, 10 dias antes da morte, ou seja, 10 dias antes da gente dar adeus para Beth Lago, ela já estava muito debilitada e num estado que um médico que assinou um atestado diz de confusão mental. O que isso significa? Que quando o atestado da Beth, segundo a denúncia da Patrícia, que quando o atestado, o testamento da Beth Lago foi feito e foi assinado por ela, ela não estava em plena condição mental. Ou seja, o filho Bernardo, segundo a denúncia da irmã, o irmão dela, o Bernardo, teria se aproveitado desse momento delicado da mãe, teria se aproveitado desse estado de confusão mental, quando a pessoa está tão já abatida por remédios analgésicos, por remédio para dor, para remédio para perder a consciência, e ele então, segundo a denúncia da irmã, teria se aproveitado dessa situação de debilidade da mãe, para que ela assinasse um testamento colocando o que ele queria. Vem para mim, por favor. E realmente, é um assunto chato, o testamento, Percival, triste. Eu passei isso com meu avô. Infelizmente não tive tive tempo do meu pai chegar nesse ponto, porque se foi há muitos anos, se foi muito cedo. Mas, imagino eu, Percival, a divisão de bens entre os filhos, né? Se a convivência era harmônica da família, a não ser que haja uma cobra na família, um bandido na família,
tem que ser uma divisão igual, concorda? Exatamente. No caso de uma herança, o juiz designado, ele nomeia um inventariante e é feito o inventário para ser feita a partilha dos bens e a partir daí, então, são definidos os beneficiários da herança. Um princípio básico, né, nessa situação é que a divisão dos bens é feita rigorosamente com prioridade para os níveis de parentesco em primeiro grau. Ou seja, os filhos têm prioridade máxima, ou o companheiro ou a companheira. Agora, se como o filho diz, houve alteração dolosa no testamento... Chama captação dolosa, né? Exatamente. Captação dolosa. E que o juiz, o magistrado que decide, foi induzido a cometer um erro judicial, isso precisa ser comprovado, precisa ser constatado. E se a filha tiver êxito nessa reclamação, nessa reivindicação, o Tribunal de Justiça, a mais alta corte estadual, então decide a reabertura do processo e investigar, se tiver procedência, investigar criminalmente essa falsidade. É preciso comprovar se a Beth fez isso muito tempo antes de perder a coerência mental, ou se não. Tudo isso precisa ser provado no processo. Mas eu tenho as informações aqui do que diz a filha que acusa o irmão. 10 dias antes, ela já estaria debilitada, com confusão mental, teria assinado esse documento, e inclusive 2 dias antes, a equipe de home care que cuidava da Beth Lago teria dito num papel, num documento assinado o seguinte: 2 dias antes da morte, o pior grau de consciência, pior estado de consciência desde o início do câncer na vesícula. Ou seja, a irmã está dizendo que o irmão teria se aproveitado da mãe no leito da morte, à beira da morte, sem ter noção de discernir quanto tem que ficar de patrimônio para cada filho. O normal seria 50 para cada um, mas nesse caso não. Nesse caso, ficaram 80% para o Bernardo e 20% para a Patrícia. A pergunta que tem que ser feita nesse caso é o seguinte: não é um cartório, não tem um tabelião que é preparado, que é credenciado, que tem que presenciar a hora do testamento? Exatamente. O testamento tem que ser registrado em cartório. Isso é obrigatório. A partir daí ele vai servir judicialmente. Agora, na hora da partilha, quem faz o testamento, pela lei, tem o poder absoluto de definir a partilha, se é mais para um dos filhos ou não. Há testamentos, inclusive, em que a pessoa que faz o testamento não deixa bem algum para os familiares. Há casos nesse sentido. Deixa como beneficiário uma instituição de caridade, uma pessoa totalmente alheia ao seio familiar. Essa é uma disputa que se torna muito dramática. Por isso, infelizmente, tem um provérbio forense muito realista, um provérbio que circula no fórum: você só conhece uma família de verdade depois do primeiro testamento. Isso é rigorosamente verdadeiro. O doutor Guastelli está me mandando uma mensagem aqui dizendo o seguinte: se o testamento foi público, feito pelo cartório, fica difícil a anulação, pois o escrevente que faz o testamento não se faz se a pessoa estiver na beira da morte. Mas é aí, doutor Guastelli, Roberto Guastelli, que entra a outra polêmica. A Patrícia está processando também o cartório. Porque se há um laudo médico dizendo que a mãe já estava naquela condição de morte iminente, o tabelião não poderia ter feito o testamento naquela hora. Vamos ver a reportagem inédita, vamos ver. Quase 4 anos após a morte da atriz, os 2 filhos dela, Bernardo, de 40 anos, e Patrícia, de 46 anos, brigam pela herança da mãe. Patrícia acusa o irmão Bernardo de fraudar o testamento da mãe. 80% dos bens ficaram para ele, mas ela pediu a equiparação em 50% para cada um. Beth Lago teria sido induzida a assinar o testamento poucas horas antes de morrer, sob efeito de fortíssimos remédios e sem ter consciência do que estava assinando. A atriz estava debilitada e em estado de confusão mental. Atestados médicos diziam que ela não abria mais os olhos e nem conseguia completar palavras, tendo momentos de alucinação.
Além de acusar o irmão de fraudar o testamento, Patrícia diz que o irmão já perdeu um apartamento da mãe em leilão por não ter pago o IPTU. 2 salas comerciais também estariam indo a leilão por causa de dívidas. O documento que favorece Bernardo teria sido assinado no dia 13 de setembro de 2015, 2 dias antes da morte de Beth Lago. Patrícia agora processa o irmão por captação dolosa e o cartório que registrou o testamento. O despacho saiu ontem e a audiência está marcada para o dia 10 de setembro. Bernardo, por sua vez, acionou a justiça por outro motivo. O escritório jurídico que atende Bernardo disse que houve um erro de digitação do tribunal no papel do processo. Ao lado do nome do rapaz está escrito falecido. Mais um capítulo na disputa dos irmãos por uma herança que giraria em torno de 10 milhões de reais.